que eu vejo todos os dias no Brasil, no mundo inteiro, é essa corrida de obstáculos pra gente. Como se houvesse uma voz aqui dizendo: você aguenta? Você aguenta? E assim, meu escravizado trouxe 20 diamantes. O homem preto tem a sequela de que ele não merece. Eu aprendi tudo pelos olhos dos poetas. Sabe de nada, inocente. Você tem uma novela da pessoa com um monte de influencer, a novela tende a fracassar. Então, quando eu conheci a poesia, foi como se eu tivesse descoberto algo que traduzisse esse meu espanto, essa minha... Você tem companhia. Falar da negritude, falar da nossa vida, falar de carreira, eu acho que não tem coisa melhor do que falar com alguém de sucesso preto. E hoje eu tenho orgulho aqui de estar na minha frente aqui, de eu poder conversar com uma pessoa que o mundo inteiro conhece, uma pessoa com uma carreira invejável, a ficha corrida gigante, e estou muito honrado de poder te conhecer um pouco mais. Elisa Lucinda. Estou aqui. Orgulho de estar aqui. Com vida, estou aqui com muita vida. É isso. E para falar de vida, né? Para falar de coisas que só a gente sabe como é, para falar com propriedade, barreiras que a gente passa, muros que para alguns são apenas um paralelepípedo, que para a gente é uma muralha gigante, a gente consegue subir, passar, se bobear a gente até derruba, não é verdade? É uma corrida de obstáculos, a nossa corrida de obstáculos. É um negócio tão descarado do ponto de vista da desigualdade, assim, que, da igualdade, que a pretensa igualdade, que todo mundo fala, né, somos pela igualdade, e essa desigualdade tão imensa, tão flagrante, não é uma desigualdadezinha, sabe? E tudo por conta de uma grande mesquinharia entranhada poxa, chato falar isso, mas é a verdade, na filosofia do colonizador. Então, a origem das ações dessas pessoas, desse sistema, é uma vida ao contrário do Ubuntu, sabe? Tudo para mim, nada para ele. Porque, por exemplo, a pessoa podia, lá em Diamantina, em Minas, um nome chamado... Imagina um lugar chamado Diamantina. É muito diamante, né? Então, assim, meu escravizado trouxe 20 diamantes. 19 ficam para mim e uma pedra fica para ele. Tava bom, era injusto demais, mas aí as 20 para mim e nenhuma para ele. E ele dormindo no chão, o cara que foi lá buscar o ouro para mim. Então, você tem essa exploração na raiz da colonização. Essa exploração que não importa o outro, eu quero a terra dele, eu quero o que é dele. E tem essa vitória, que eles chamam de vitória, porque eles têm privilégio e tal, mas com uma sombra imensa, que é a sombra da ingratidão. E a ingratidão é muito cruel também com o ingrato. É uma sombra que ele carregará. E há uma grande ingratidão, né? Porque assim, a África deu tudo ao mundo e o mundo tem que se curvar à África, deveria se curvar à África. Né? Então assim, o que eu vejo todos os dias no Brasil, no mundo inteiro,
é essa corrida de obstáculos pra gente. E é como se eles assistissem e rissem. E quando a gente vence, eles estranham. Você chegou. Só falta dizer, eu esperava que você se fudesse. Caramba, Mas você chegou. Você chegou. Né? Então, é muito bom que a gente possa falar aqui nesse podcast. É muito bom que estejamos aqui dois pretos, sabe? Em posição de formação de opinião, porque você tem seus alunos, você tem seu lugar de a fala como um artista. Você sabe que isso para mim é difícil, porque eu confesso, eu sou vítima dessa nossa colonização. Eu ainda vejo, eu sendo preto, ainda vejo coisas que são erradas, mas que nos foi ensinado. Eu ainda vejo quando a gente tem direito de alguma coisa, de vez em quando eu ainda parece que eu não tenho, sabe? Eu sou vítima disso. Ainda não aprendi tudo que tinha que aprender. É uma sequela. Eu também não. Há pouco tempo agora, não tem um mês, que eu me dei conta do que eu fiz comigo esse ano, no sentido de excesso de trabalho. Como se houvesse uma voz aqui dizendo: você aguenta, você aguenta, você aguenta. Isso é sequela. Isso é sequela de 400 anos de escravização. Então, quando eu vi, o meu agosto estava cheio de trabalho, mas coisas absurdas, sem pensar, sabe? Coisas sem ter me considerado, coisas gratuitas, às vezes longe, abertas, que eu não pensei 5 horas de carro. Tudo bem, legal você ser parceiro, mas tem um limite, não a custo da sua saúde, vai virar Marte. Quando eu vi, eu estava à beira de um esgotamento físico, sabe? Sério. Então eu acho, e não sou só eu que tenho essa sequela de que aguento, mulher guerreira, mulher guerreira, mulher guerreira. Ah, desculpa. Hoje mesmo eu falei para minha cunhada Gabriele, eu falei, eu estou cansada de gastar meu verbo ir. Estou afim do meu verbo estar um pouco, sabe? Achei bom a gente começar nesse tempo, porque eu tenho tentado me libertar, quando eu posso, das horas marcadas. As horas marcadas me maltratam muito o tempo inteiro, porque tem que ir, porque vai sair, porque o pessoal vai chegar, porque marcou tal. Isso me dá uma, sabe, chicoteia meus... Eu te ouço e ao mesmo tempo eu fico, desejos. Assim, graças a Deus, você tem essa possibilidade de poder criar essa mudança em você. Mas dentro da comunidade, nós ainda não temos essa opção. Não, é que, peraí. Ainda temos que não, marcar, ainda temos que ir. É dentro, mas, peraí. Eu entendo, mas agora dentro da comunidade negra da qual eu pertenço, ao Quilombo Grande, eu quero dizer que nem sempre foi assim. Eu agora, Entendi. aos 65 anos... Você chegou nesse lugar, né? Conseguiu chegar nesse lugar. Eu cheguei nesse lugar. Eu fui almoçar, agora eu vou fazer ostentação, tá? Eu fui almoçar com Lázaro Ramos no Copacabana Palace. Quando ele me chamou, ele falou, dia 7 de setembro, vem almoçar aqui no Copacabana Palace e tal. Aí eu falei assim, eu tô morando aqui enquanto, como é que fala? Reforma o meu apartamento. E eu achei aquilo muito interessante. Ele veio almoçar aqui comigo. E eu saí daqui toda bonita. Falei, puxa vida, ninguém vai me perguntar onde eu vou? Eu queria que alguém perguntasse. Eu parei no jornaleiro, falei assim, Zé, pergunta pra onde eu vou. Ele falou assim, onde você vai? Eu falei, vou almoçar com Lázaro Ramos no Copacabana Palace. E não adianta você ir almoçar com Lázaro Ramos no Copacabana Palace sem falar. Aí eu falei essa frase. E aí nós tivemos uma reflexão linda no almoço, só tínhamos nós de pretos, todos os brancos lá, sabe? E cometendo suas gafes, sabe? Chamando ele de seu Jorge, e coisas desse tipo. Mas foi ótimo, a gente se divertiu muito e ele disse assim, a gente tem que pensar que isso é lutar para lutar mais. A gente fica lutando, não para de ficar viciado. Então, assim, como eu sou autônoma, eu sempre, e as contas são pontuais, eu sempre tive que
Conta não Meu fica Deus do doente, céu, não, conta eu não tenho que tira fazer pena. isso para pagar isso, eu tenho que aceitar esse trabalho, aí eu aceito esse, dá tanto, os autônomos vivem assim. E tem medo daquele vento que está passando um monte de empreguinho, de job, passar e não vir nada no outro mês, como muitas vezes aconteceu. Então você vicia no negócio de pegar tudo. Pegar tudo. Então, eu precisei por muito tempo, precisei muitas vezes, e ninguém sabe a vida do dia de amanhã, mas assim, agora não estou nesse momento, estou em outro momento. Esse momento é merecimento. E essa sequela de que nós não merecemos serve para a gente nem descansar. Porque tem isso. O homem preto tem a sequela de que ele não merece. Ele não merece, ele não merece. Um dia, um amigo do Jonathan falou para mim assim, eu falei, procura saber o que você gosta de fazer, para você escolher uma profissão, menino bem mais novo que ele. E aí ele falou assim, Ícaro, muito lindo esse menino. E ele falou assim, eu não sei, você diz como assim? Eu falei, você procura saber o que você gosta de fazer para você trabalhar nisso. E ele ficou encantado de pensar nessa possibilidade. Sabe? Ele não é um menino que está sem desassistido, sem comer, sem não. Sabe? Ele tem lá sua avó, sua tia. Não é isso, sua mãe. É que ele está falando, para ele não é dado o direito de escolher. Sabe? É atávico, isso é uma coisa que vem no pacote. É o salário que ele vai... Exatamente. Vai receber. E aí ele ficou muito encantado de pensar que podia fazer uma coisa que gostasse, ainda ganhar dinheiro com isso. Porque é isso que eu faço. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer. Todo o dinheiro que vem entrar na minha vida, vamos falar para o pessoal do céu escutar, todo o dinheiro que entra na minha vida. Mas ele vem de coisas que eu gosto de fazer. Ou porque eu cantei, ou porque eu falei poesia, ou porque eu escrevi poesia, ou porque eu estou no teatro, ou porque eu estou na televisão, porque eu estou no cinema. E tudo isso eu adoro fazer. Trazendo essa questão você encontrou esse espaço hoje e você consegue escolher estar e não ir. Você acha que, ao longo do tempo, né, há anos atrás nós tínhamos a TV, o rádio e o teatro, né, basicamente ali, e as mídias sociais era o jornal escrito, era, né, para saber onde você estava atuando, eu tinha que ir lá procurar. Hoje nós temos, sei lá, a quantidade de moradores do Brasil são protagonistas da sua vida e querem ser protagonistas. Você acha que hoje, até essa questão de ter que querer pegar tudo por medo de não achar uma outra vaguinha ali, é por esse excesso de artistas, digamos assim? E aí abre-se mais portas, mais pequenas portas e acaba que o espaço que era mesmo do artista acaba ficando menor? Você acha que isso aconteceu? Ou estou viajando aqui? E hoje, através de um YouTube da vida, alguém consegue se projetar. E essa pessoa talvez consiga um espaço que em outros tempos não conseguiria. Verdade. Isso tem, como todos os meios, e quando eles surgem, eles têm vantagens, como, por exemplo, aparecer Lineker. Lineker, uma pessoa trans, lá de travesti, lá de Araraquara, que ia de vestido comprar pão. Tem que ter muita coragem para fazer isso numa cidade pequena do interior de São Paulo. Que às vezes o interior de São Paulo parece o interior dos Estados Unidos. Tudo é um Texas só, sabe? A cabeça bem... Então, com todo o respeito que eu tenho para São Paulo, eu acho que aí revelou essa grandeza que Lineker é international. E, ao mesmo tempo, também projetou pessoas, né, pelo amor de Deus. Né? Elegeu, né? Yeah. Elegeu. Então, eu acho que tem os prós e contras de todas as épocas. O que eu acho, a distorção de hoje é uma influencer que tem 20 milhões de seguidores, escolhida, muitas vezes, por uma novela, por uma série. Eu acho muito desrespeitoso com a nossa profissão. Eu também.
Eu te Eu perguntar o que acho você acha disso, mas extremamente desrespeitoso, porque não é fácil. E de todos, eu acho televisão o mais difícil. Porque, pode falar isso, que eu não sei se você ia me perguntar. Televisão com vontade. é o quente pelando para mim. Porque assim, o quente pelando porque é assim, não tem ensaio. Pá, ensaiou agora, ensaiar com câmera, já é o ensaio com câmera. Primeiro ensaio já é Não com tá câmera. rolando. Então, aí, se você acertou o texto, ele acertou o texto, um acertou o texto, o próximo já é gravando. Seja qual cena for. Claro, estou falando em geral. Há diretores mais cuidadosos e há uma outra situação que a gente sabe que tem que dá mais atenção. Mas, em geral, a grande parte da novela é... E aí, é isso. Eu lembro que eu estava O valor tá no tempo e não no artista, é isso? Tempo e dinheiro. Acho Exatamente. Vamos embora, exatamente. E aí, vamos fazer, vamos produzir. E aí, E é mesmo uma arte para esse dia a dia, sabe? É muito louco. É diferente do texto do teatro. Os textos da televisão a gente esquece na hora, quase. Grava e pronto. Então, mas eu ia te contar que um dia, fazendo A Mãe da Sol em Vai na Fé, a cena era... A minha filha, que a Sharon fazia o papel, estava muito intuindo uma coisa ruim e não consegue dormir. A mãe dá um chá de maracujá para ela, ela dorme. Dorme e o telefone toca. O telefone toca quando tem um acidente com o Carlão. Então ele fala, você vai atender o telefone, a Sharon vai acordar, olhar para você, você vai ouvir a notícia e pela sua cara ela vai ver que as coisas estão muito mal, que o Carlão talvez tenha morrido. E é isso. Mas isso é sem ensaio. Isso tá bem entenderam? Gravando. Alô? Sabe? Então... A pessoa não consegue nem idealizar eu o chamei contexto, né? Eu chamei de quente pelando porque não tem esse tempo que, por exemplo, se eu fosse fazer no teatro, eu ia experimentar vários modos de fazer essa expressão recebendo. Então, eu quero dizer que põe o ator com muita experiência, bota a gente esperto na parada, esperto, sabe? E aí vai ser... não, então o que eu fiz? Chorei. Ouvi a notícia e chorei, meu olho lacrimejou. Então você fica com esses seus recursos muito afinados. A televisão faz isso. Gravamos 25 cenas por dia e o cinema 2. Entendeu? Quando não uma, né? Quando não, uma de manhã, uma de tarde, né? Se der, se a luz não cair, se a diária... Então, eu acho que é uma arte que, apesar de ser banal, aparentemente, que está dentro da nossa casa, deveria ser mais respeitado, porque já tem um longo histórico de rostinho bonito entra lá. E a própria sociedade fala, nossa, você é bonito, você devia ser artista. Desculpa. E aí a pessoa é super tímida, não quer, não, você vai ter que ser modelo. E aí é muito doido, porque ela é bonita, mas ela não é obrigada a... E nem por isso é uma artista. Então são muitas camadas dessa conversa aí, porque eu acho que é um erro, e eu acho que é um erro que a própria profissão vai ter que corrigir. Porque você tem uma novela da pessoa com um monte de influencer desse, a novela tende a fracassar. Sem os bambas, desculpe, sem os com história, as novelas não se sustentam, sabe? Mesmo porque ali, nessa hora, o mais velho é tão bom. Nossa, Tony Ramos me ensinou muita coisa. A própria Regina Duarte, quando era viva, me ensinou também muita coisa, sabe? A Regina que eu conheci, quero dizer, aqui existiu antes dessa, que nós conhecemos hoje. Então, é muito importante um ator mais velho, mais experiente e que te... Sabe? Isso para toda a vida, né? Para toda a vida, sabe? Eu me lembro que eu falava assim para Regina, agora que eu entendi, que a gente às vezes ia revisar a cena, acabou, vamos ver. Eu falava, meu Deus, entendi a cena errada, Regina. Não era essa cara, olha a cara que eu fiz, agora que eu estou entendendo. Aí ela falava assim,
Não leva isso para a cama, não. São 180 capítulos. O que você tem que acertar é a personagem. O que vai ficar é a risada da viúva porcina. O que vai ficar é a marca do Tonho da Lua, sei lá. Entende? Entendi. Assim, é isso. E era uma lição para toda a vida, né? Tony Ramos dizia assim, todo mundo pode achar... Não, porque as pessoas ficavam querendo colocá-lo no lugar de rei. O senhor, olha, o senhor quer qualquer coisa? Se eu quiser uma água, quase... Ele falava assim, calma, não, se eu quiser eu vou lá pegar. Aí ele falava assim para mim, todo mundo pode pensar que você é celebridade, menos você. Então, é legal a televisão como um lugar assim de ensinar e de aprender a arte de representar. E o teatro é quem dá para mim a grande base para a televisão, para o cinema, para qualquer audiovisual. Você acha que se não fosse a influência lá nos seus 10 anos de idade, na sua aula de teatro, né? 10 anos de idade? Poesia, falada. Poesia. Você acha que se não fosse isso, ainda assim você seguiria nesse caminho? Você acha que foi total influência desse curso? Você acha que ia chegar um momento que, não, eu gosto de fazer isso, eu sei fazer. Tá, resumindo, isso já estava aqui em você, você percebeu que isso te pertence ou foi esse curso que te fez mergulhar nesse caminho? Eu não sei, porque assim, uma coisa é certa. Mamãe, quando eu era muito criancinha, de 5 aninhos, eu me lembro de ganhar um concurso de Rainha da Primavera. Eu era uma menina de... Outro dia alguém falou assim, eu contei isso para uma amiga minha, eu quase não falo isso. Nem o Jonathan acho que ouviu isso. Mas minha amiga, falou assim, isso tem que estar no teu currículo. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Rainha da Primavera aos 5 anos. Que isso, gente? Porque, não. Não. Mas era, para mim, era uma brincadeira, né? Mas, assim, tinha isso no colégio. E, de alguma forma, minha mãe era uma artista, ela gostava de cantar, cantava em casamento. Então, acho que ela quis que eu fosse uma artista, porque ela falava que fez uma promessa para eu poder não operar as amígdalas, que houve uma época que foi um certo boom de operar as amígdalas. Vamos retirar as amígdalas, serve para nada. Todo mundo começou a retirar as amígdalas dos filhos para parar de inflamar a garganta. E eu tinha várias infecções de garganta. Aí minha mãe fez uma promessa de me levar ao convento da Penha, lá, vestida de azul e branco, todo aniversário meu, para eu não... Ela fez a promessa e eu tive que pagar junto com ela, não tem nada com isso, mas fui com ela, mas curti. E aí, realmente, eu não tenho nenhum problema de garganta, eu quase não fico com garganta inflamada, acho que nunca. Então valeu pagar, né? Oi? Então valeu pagar. Valeu pagar. E ela falava assim, não, eu não vou tirar as amígdalas da minha filha, não. Vai que ela precise da voz para viver. Então, acho que era um plano dela. Esse piano eu ganhei do meu pai na época, quando minha avó morreu, havia uma coisa assim, tinha que ficar 1 ano de luto, a família. E aí, meu pai, eu não tive aniversário de 15 anos, então eu ganhei esse piano, que era um piano que o papai comprou de segunda mão num lugar e tal, e me deu esse piano. E eu comecei a estudar piano, mas nem toco piano, acabou, cortou a minha onda, porque eu fumava cigarros, assim, comecei a fumar cigarro minister. Era um cigarro. E aí minha professora falou para minha mãe, aí eu parei com a aula de piano, entendeu? Nada a ver, né? Tá vendo? E aí podia ser uma grande pianista. Mas, enfim, eu já estudava declamação desde 11 anos. Então, de alguma maneira, eles me encaminharam. Agora, eu acho que eu sempre fui poeta. Isso eu tenho certeza. Poeta aqui dentro do meu coração, que é o que eu sou. A qualquer momento. Não tem descanso, não fecha o escritório. Então, quando eu conheci a poesia, eu falei assim, que legal, cara, porque assim,
Eu tô falando isso hoje, eu não tinha essa clareza, claro, com 10 anos de idade. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, como essa casa, sabe? Nossa, que lindo aquele quadro. Ai, assim, eu adoro essa cor. Ai, sabe, essa cortina amarela. Tudo eu sempre gostei das cores, das coisas, sabe, que produz esse sino quando bate. Não batemos o sino? Bate, bate. Olha. Começou agora o podcast André Alves Convido. Esqueçam tudo que vocês ouviram até agora. Eu poria isso na metade, se eu fosse você. Assim como está. Mas aí... Aí faz de novo, é bonitinho, né? Vai começar a missa macumbeira. Mas aí, tudo isso... Lá, tá, pô, não. Os sentidos... Que ótimo, Lá maior é ótimo. Lá maior, notem, Lá maior. Os sentidos todos, sempre, tudo que os meus sentidos me trazem, o cheiro das coisas, os perfumes, eu trago tudo na minha alma. Há um perfume que eu persigo o seu significado, o seu nome. É um verde que cheira em alguns lugares, que cheirava na minha infância. E eu nunca consigo identificar, é uma procura minha vida inteira. Vale até um poema isso. E... eu sempre fui muito atraída por tudo. E quando era criancinha, minha mãe me levava, eu ia com minha mãe, sempre prestando atenção nas palavras, eu me lembro disso. Ela falava assim, ai meu Deus, é lá em cima, será que a Casa da Esperança é lá em cima? Mas a rua era reta. E eu não entendi porque ela falava isso lá em cima, agora eu vou ter que descer. Mas não tinha ladeira. Agora estamos falando de centro e Nova Iguaçu. Não fala, é lá pra cima, lá pra cima. Então eu pensava assim, eu sempre esperava uma ladeira, que não vinha, sabe? E ela falava, o jeito vai ser descer de novo. Eu pensava, meu Deus, estamos descendo. Bom, e aí, além disso, eu quero dizer como da minha atenção, né? Então, eu lembro de sempre querer fazer xixi, entrar nos banheiros. Minha mãe sempre perguntava na loja, mas minha filha pode... Aí eu entrava e às vezes essa loja era esse banheiro tinha um certo estoque. E eu falava assim, eu lembro de uma chamada Mundo dos Plásticos. Tudo era colorido. Eu, que lindo, mãe, que verde lindo! Mãe, minha filha, depois você fala, quando você sair daí, eu me lembro de eu dentro do banheiro falando isso. Então, quando eu conheci a poesia, foi como se eu tivesse descoberto algo que traduzisse esse meu espanto, essa minha alegria de existir, de estar diante da realidade. É uma coisa que eu nunca tinha encontrado nada que traduzisse assim. Então, os meus espantos, e mesmo as coisas que doem, sabe? Então, eu fico assim, quando eu olho, me emociona, porque assim, eu penso na sorte que eu dei de ter batido a poesia tão cedo na minha vida. Então, ali, tudo que eu aprendi, muito do que eu aprendi foi pelos olhos dos poetas. Muito do que eu aprendi. Agora mesmo, eu estava aqui no jardim, ontem, e me lembrei de um poema que eu até falei em setembro, falei na minha página. E todo setembro eu falo ele, eu gosto. Nós estamos em outubro, mas eu posso falar ele em outubro também. Ele é de Adélia Prado. E é um poema totalmente de ensinamento. Existem poemas de ensinamento, existem piadas de ensinamento. Então, esse é assim. Pode falar? Meditação à beira de um poema. Meditação à beira de um poema. Podei a roseira no momento certo. Viajei muitos dias aprendendo de vez que se deve esperar biblicamente pela hora das coisas. Quando abri a janela, via como nunca vira os botões, alguns já com rosa pálido, espiando entre as sépalas, joias vivas em pencas. Minha dor nas costas, meu descontentamento com os limites do tempo, o grande esforço para que me entendam, pulverizaram-se diante do recorrente milagre. Maravilhosas faziam-se as cíclicas perecíveis rosas.
ninguém me demoverá do que de repente eu soube, às margens dos edifícios da razão. A misericórdia está intacta. Vagalhões de cobiças, punhos fechados, altissonantes iras, nada impede. Ouro de corolas e acreditai, perfumes, só porque é setembro. Acabou. E esse poema que me ensinou tanto, ensinou mesmo, ensinou tanto, toda hora eu penso nisso, como é que as rosas se refizeram, então eu também posso me refazer. As perecíveis rosas cíclicas. Então, eu de 11 a 17 anos fui exposta, igual aí quem é exposta a uma radiação, eu fui exposta à radiação da poesia, a benéfica, porque aprendi a olhar pelos olhos dos poetas, a ver suas dores quando suas mães morreram, suas dores quando seus amores partiram, quando seus filhos chegaram. Eu aprendi tudo pelos olhos dos poetas. Eu vejo na sua forma de se expressar, e quando você conta da sua infância, eu acho que a diferença de você para outros poetas que estão vivos, mas já morreram porque não conseguiram entrar na poesia, eu acho que a diferença está nos seus pais. Porque você poder entrar no banheiro e gritar, mãe, que verde lindo, se você tinha a liberdade para entrar no banheiro e gritar que verde lindo, é porque seus pais te davam essa liberdade. É verdade. Eu estou falando aqui de uma pessoa que eu não consigo imaginar você tomando um tapa na boca. Cala a boca, menina. Não fala isso, não pode isso, não faz aquilo. Sabe Não de sei. nada, inocente. Não sei. Posso estar enganado. Minha mãe e meu pai realmente não eram agressivos. Não gostavam de bater nos filhos. Meu pai, meu pai falava coisas que você preferia um tapa. Porque ele humilhava tanto, ele humilhava de um jeito, não humilhava, mas ele falava assim, você ficava constrangido. Ele falava assim, Elisa, quantas vezes eu já te falei isso? Olha, pode-se mostrar a água onde o burro deve beber água. Pode-se ensinar o caminho da água ao burro. Você pode acompanhar o burro até a fonte da água, mas você não pode beber por ele. Aí você ficava assim, arrasado. Mas minha avó morava com a gente. E minha avó. Então, eu sofri muitas violências na minha boca. Primeiro com dentistas extremamente irresponsáveis naquele subúrbio, que eram dentistas que eram práticos. Os caras não tinham feito odontologia. Então, era um curso técnico, existiu, creio-me. E isso vai para as periferias, né? Então, eu sofria com aquele dentista lá em Jardim América. Meus dentes tinham uma fragilidade incrível, porque minha mãe tomou muita raio-x, caiu quando eu estava grávida de mim. Isso é até um bordão lá da minha casa, que era, né? Minha mãe falava assim, contava essa história, eu caí, a Elisa tinha 4 meses, daí em diante, todo mês tomava raio-x para ver se minha filha estava bem. Ai, que medo, pedi tanto a Deus para minha filha nascer perfeita, graças a Deus ela nasceu perfeita. Eu tenho 5 irmãos. Aí as pessoas falavam assim, mamãe não aceita. Tipo assim, na verdade eu não nasci perfeita e mamãe ainda, coitada, pensa. E aí, mas porque eu falei disso, então minha mãe e meu pai eram mesmo muito, você tem toda a razão, eles fizeram o diferencial. Foi de propósito. Meu pai era filho de operários, falou assim, na minha família todo mundo vai ser intelectual. Os filhos vão todos fazer faculdade, isso aqui vai mudar a partir de mim. Eu mesmo vou fazer, fez casado, virou um advogado. Mas minha avó... Então, assim, eu tive várias violências com a minha boca. Além dessa estrutural da saúde, que era o que tínhamos na época, tinha a violência física de, por exemplo... Uma vez, minha avó não gostava, ninguém podia falar palavrão lá em casa.
E eu falei um palavrão que acho que nem era um grande palavrão, sabe? Qualquer coisa como merda, sabe? E aí ela falou, mas que boca suja! Chega, bota a língua pra fora que eu vou cortar a sua língua. E pegou uma tesoura. Eu obedeci a ela. Fica aqui, me botou entre as pernas dela, de costa pra ela, virou minha boca. Bota a língua pra fora. E eu gritava. Eu tinha certeza que minha avó ia cortar minha língua com aquela tesoura imensa, porque ela era alfaiate. Ela costurava pra homem. Então ela tinha uma... E eu tinha muito medo. Aquela tesoura afiada, que ela tinha o maior ciúme dela, ninguém podia chegar perto daquela tesoura. E ela tava com aquela tesoura na minha... Eu me lembro da minha mãe chegando e me salvando. Não faz isso com a menina, não gosto que faça. E eu me lembro, mas minha mãe era uma pessoa que tinha trabalhado fora, ela era datilógrafa, tinha feito curso de secretária, e ela trabalhava fora, ela queria uma outra vida. Casou com meu pai, combinaram que ela ia fazer medicina e ele direito. Ele fez direito e ela se encheu de filhos. E aí, minha avó indo morar lá, rendia ela nessa filharada. Então ela não sentia com tanta autoridade assim ao mesmo tempo, sabe? Mas então teve essa violência e teve outra que ela, além de apanhar, escolher a vara. Eu lembro que eu escolhi a vara mais grossa, porque a fina cortava. Vara de... O sadismo da educação, achava que era pro bem. Uma vez ela me bateu, por eu não ter feito... Me bateu com um cinto. Eu saí correndo, gritando, eu sempre fui muito escandalosa. Eu já gritava antes de bater. Aí ela falou, eu nem comecei. Aí um dia ela me bateu, eu falei, não fui eu. Aí eu chorei a beça. Quando chegou meu irmão tava com um negócio que ela disse que eu tinha pego, um pano lá, que ela tava costurando. E aí eu falei, viu aí, tava com ele. Ela falou, não tem problema não, já fica apanhada pra próxima que vai. Então era assim. E aí um dia eu quis um abacate. Nossa casa tinha tudo no quintal. Assim, de frutas. Era normal ter ginipapo, sabe? E aí tinha um abacateiro. Eu falei, vó, eu quero aquele abacate ali. Ela, aquele é muito grande pra você. Não, mas eu quero aquele. Não, aquele é grande, vou te dar um menor. Eu quero aquele todo. Você quer aquele todo? Tirou. Sentou do meu lado com um cinto na mão. Homem. Eu tinha o quê? 6 anos. Eu comia, vomitava, eu botava de novo. Enfim, isso é pra te contar. Fazia xixi na cama, ela esfregava o lençol urinado no meu... Então eu tive várias violências dessa boca, assim, sabe? Mas o mais forte foi a liberdade que meus pais me deram. Porque eu busquei a vida toda essa liberdade e me espelhei no meu pai, que era um cara comunista. Quando diz que buscou a vida toda, você tá tendo consciência disso a partir de quantos anos? Mais ou menos. Não é o nome dele? Dela? Dela, Adélia. Da adolescência. A Adélia está aqui soltando o pelo. Da adolescência. Ela tem 20 anos, 21 anos. É uma gata. Da adolescência para cá, que eu comecei a entender também o uso da palavra para traduzir meus desejos, né? E quando eu virei poeta, eu comecei a acessar imagens de quando eu não era alfabetizada e que já era poesia. Como, por exemplo, vigiar o crepúsculo, que é uma coisa que até tem no livro do Avesso. Eu falo um pensamento da Edith assim, que ela fala, como é que é? Larga os olhos do céu. Será que eu posso pegar o livro? Tem um livro do Avesso aí, Preto, dando mole? Porque eu me lembro, vou continuar, porque eu me lembro de eu sentadinha, obrigada, eu sentadinha no quintal. Já falo em você, tá? Pode não. Deixa baixo. Olha o que eu faço. Depois eu te mostro. É uma coisa. Mas assim, eu olhando, sabe, pro crepúsculo, que eu ficava muito impressionado como é que subitamente a noite chegava.
E eu acho que isso é uma ocupação hoje, eu sei, de poeta, mais de poeta. Não é que os outros não possam ter, imagina. Todo mundo pode ter tudo de pensamento, mas assim, para mim, era acho uma, não sei, uma tensão fotográfica, mas não fotográfica só da foto, mas do processo, sabe? Eu não sei nem... É como um fotógrafo estivesse esperando o momento certo. Exatamente. E eu ficava entendendo assim... toda aquela construção da fotografia que ele vai ter. Isso. E eu ficava assim, será que vai ser agora? É esse aqui. Será que vai ser agora? Será que eu vou... Não, peraí, ó. Aí, agora o sol tá se pondo. Agora quer ver? Agora a noite vai chegar. Aí eu ficava assim e sem piscar para ver se eu pegava, mas é muito sutil. Quando você vê, já é noite. E minha avó sempre me chamava para dentro, né? E então eu botei como uma história da Edith aqui. Como estou só e é crepúsculo, me ponho a mirar por horas o laranjal firmamento. Meus sentimentos, Senhor Sol. Ó amado astro rei, morres agora para nós e renasces amanhã para todos. E eu ali, só no desamparinho, que é o jeito como os cabo-verdianos chamam o crepúsculo. O dia que eu ouvi isso foi quando meu coração doeu de beleza. Fiquei ali, na área da Horizontina, que é um outro personagem, mesmo sem ela por lá. Estive ali voando com meu pensamento de asa aberta na tarde daquele céu. Passa pra dentro, Edith! Tô olhando o céu, vó! Que mané olhar céu que nada! Fica nessa olhação besta e a hora do colégio tá aí. Todo fim do dia essa coisa, essa agonia, a menina enfiada no meio do céu, de olho no céu. Perdeu alguma coisa lá? Lembro da minha avó ralhando, eu agachadinha de perninhas abertas, os cotovelos apoiados nos joelhos, a calcinha aparecendo, a parte de trás meio sujinha de terra. Acho que eu queria o colo do céu. E lembrar disso é muito bom depois virar literatura. Mas essa é uma imagem talvez a mais remota assim, da minha poesia. Nossos pais, alguns, matavam nossa infância por ter esse olhar engessado que eles chamam deles. Que a minha avó representou. Sem nos dar a liberdade de sonhar, de olhar para o sol se pondo, por exemplo. Hoje, você consegue enxergar isso numa criança, você consegue entender que a criança está ali contemplando alguma coisa que ela está criando na cabeça dela, ou você também se pega, talvez, fulano, entra, sai daí, tá na hora. Cara, eu vou te falar que eu sou uma assim, parceira das crianças. Porque eu também não cresci nesse ponto, entendeu? Eu também. Criança... A minha criança está aqui dentro de mim muito viva. Muito viva. Talvez ela seja a coisa, a bandeira da minha liberdade. Vou guardar essa frase. A criança é a bandeira da minha liberdade, porque foi para protegê-la que eu não negociei tantas coisas, sabe? E protegê-la, assim. Ninguém vai tirar de mim minha alegria de viver. Eu me perfumo para dar uma entrevista por telefone. Eu para ir, entende? Eu gosto de botar um vestido bonito e ir ao supermercado, mas posso estar de sandália de dedo, não tem nada a ver com piruíce, não. Nem com... A coisa que menos me interessa da nossa arte é o glamour. É a coisa mais fraca para mim. É a mais sem graça. Então, mas eu quero dizer essa coisa da minha criança, essa minha inocência, sem grife, sabe? De gostar de uma coisa, o vestido pode custar R$20. E acho que eu gosto mais dele quando ele custa 20, e ele é lindo, e eu abalo numa festa que todo mundo gastou uma grana, eu amo. Sinto uma vingancinha dentro de mim, sabe? Porque, na verdade, tem tanto ouro que não se vê, sabe? Só porque custou barato, porque não sei o que lá, entendeu? Então, eu assim, acredito que eu tenho essa relação com as crianças. Uma relação... Elas gostam de mim mesmo, e eu também delas. Mas, assim, uma relação de... Ela está em casa, porque a gente se acessa muito bem. Eu me lembro, um exemplo que eu gosto de falar, que até falo no meu espetáculo da rotina,
é uma criança que ficou na minha casa, que foi passear na minha casa. Esse menino, José, até hoje eu gosto muito de José, que hoje tem 20 anos. Mas o José foi na minha casa, filho do Pedro César, um grande amigo meu, cara de cinema, que fez Só 10% é Mentira, que é um filme sobre a vida de Manuel de Barros, que é incrível. E ele trouxe o filho dele, levou na minha casa num dia de final de semana. Ai, queria que você conhecesse José, 3 anos e meio, o menino. Aqueles olhos azuis, um menino muito interessante, cabelo pretinho e uma luz. Chegou lá em casa e falou assim: pai, que casa linda da sua amiga, pai, eu quero morar aqui. Mas era de uma sinceridade. E eu compreendi quantas vezes eu quis morar nas cidades. Até hoje, eu chego numa cidade, se eu gostar dela, da janela, eu me imagino morando por um pouquinho ali. Muito doido, é quase uma doencinha. Mas é bom, não é doença, porque eu não piro naquilo, não saio para procurar caça. Mas sabe, aquilo, eu quero brincar daquilo, de estar ali inteira. Então, esse menino ficou assim, querendo morar lá em casa. E o pai dele: não, filho. Não, e querendo distrair ele: pai, eu quero morar aqui nessa casa colorida, tem vermelho, né? Aí o pai dele falou: não pode, quem mora aqui é Elisa, com o filho dela, e você mora com mamãe e com papai. Aí ele falou assim: mas eu quero morar aqui. E as lágrimas. Aí eu falei assim, aí ele falou: mas não pode, né, Elisa? Aí eu falei assim: pode. E ele falou: como que diz ela mesmo, mas é um problema. Eu falei: claro que pode. Aí ele falou assim: pode? Eu falei: claro, você pode morar aqui por uma tarde inteira. Ele falou assim: já começou? Eu falei: já. Eba! E é isso, gente. É sobre isso. Ele não quer mais do que uma tarde. Isso podia virar um problema, virar palmada. Faltou só alguém viajar um pouquinho, sabe? E ele passou a tarde comigo, o pai dele saiu, foi lá embaixo, a mãe dele ia chegar, foi lá, comprar não sei o que lá, e ele ficou comigo. Teve uma hora, uma criança de 3 anos e meio, e aí ele falava assim, aí ele falou assim: eu posso correr? Eu falei: pode, mas não pode quebrar nada. Ele falou: por quê? Eu falei: você trabalha? Ele falou: não, então, se você trabalhar, se você quebrar, se fosse comprar, eu deixava você. Mas você não vai poder, então é melhor não quebrar ele. Aí teve uma hora que eu peguei um monte de estrelinha de carnaval, sabe? Aquelas que bota aqui. E ele começou a ficar muito agitado, correndo, criança. Aí eu falei assim: José, caiu, pega pra mim. E aí ele foi. Estrelinha por estrelinha. Primeiro as vermelhas. Pronto. Fechou a tarde com a estrelinha. E feliz. E feliz, sabe? Meu afilhado, eu gostava muito de telefonar do pé dele. Telefonava do pé dele e era muito bom. Alô, vó! Quem? O que? Mentira, ele. O que ela disse? Eu falava assim: ela disse que lá fora tá chovendo estrela, tá caindo estrela no chão. Vamos lá, Dundum. Ele chama de Dundum, o Gabriel. Vamos lá, vamos brincar. Tchau, vó! Eu desligava o pé dele. E às vezes eu encontrava com ele e falava: telefona para sua avó. Então, falta ao adulto sabe, esse caminho assim da sua criança livre. E a criança presa, maltratada, ela fica perversa. E ela não aguenta ver o outro. Entendeu? Desconfia de quem não gosta de criança, da liberdade da criança. Tem uma criança presa ali. Bom, para a gente continuar, eu preciso apresentar aqui. Apresentar não, né? Mencionar. Nós temos aqui as 2 testemunhas aqui que estão sempre com a gente no podcast. E tem a galera ali, ó, ali atrás. Kátia Rosenberg, que pode tem testemunha, eu vou aproveitar para casar, show. Opa!
E aí eles fazem perguntas também, né? Geralmente eu gosto dessa coisa mais informal, eu gosto de bate-papo, eu gosto de falar da infância, eu gosto de falar de criança. Você quer tomar uma cachaçinha? Isso é que eu gosto. Não bebo, acredita? Então eu queria. Eu também não bebo, não. Eu bebo, sim, mas eu tô tendo bebido muito pouco. Mas eu lembrei que podia oferecer se alguém quiser. Ô, Sara, pede pra fazer um cafezinho fraquinho. Não, fraquinho não. Não tão. Que eu quero tomar um pouquinho. Aí, tipo assim, cafezinho, sabe vai. aquelas perguntas chatas de carreira, etc., aquela coisa mais jornalística? É com eles. Eu não, eu gosto de bater papo. Tem que ser chata. Não precisa. Ótimo. Viu como ele apresenta as perguntas de vocês? Vocês viram? E ele foi logo. Vai te surpreender. Eu sei que vai. Faça a brincadeira. Então a gente tá aqui, ó, com o Fábio Brum aqui e... Eu não tô muito de costa pro negócio, não. Tá tudo certo. Tem várias então, a câmeras. gente inverteu o ângulo para eles poderem aparecer, porque seria de lá para cá, né? Não, mas tudo bem, mas tá tudo certo Tá aí? bonito demais. O que foi aquilo? É verdade. Mas... Então, Ele falou que apertou o REC, então acho que está gravando. Eu li Edith. Eu queria qual delas? Quem me levar para passear. E eu me identifiquei muito. Eu acredito que muitas mulheres também se identificam com a Edith, porque... A gente está aqui para autografar, hein? Não, o Edith é do Jonathan, não é nosso. Peraí, me interessa muito o que você está dizendo, muito mesmo. E assim, eu li, eu fiquei muito... Porque cada pensamento fala, nossa, mas eu penso isso também, sabe? Eu me identifiquei muito com a Edith. E eu li no ônibus, indo trabalhar, voltando do trabalho, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito emocionada. Teve uma história de Edith que eu mandei mensagem pro meu namorado. Eu falei, será que a gente é um casal que aparenta que transa bem, sabe? Porque no livro tem isso. Eu falei, gente, será que eu sou esse casal? Porque a Edith fala que do nada ela fica pensando, aquele casal tem cara de que não trepa bem. Isso. Ela fala. Porque, na verdade, é o pensamento dela que a gente está lendo, né? Sim, é muito bom. E eu queria saber, assim, da onde que veio a inspiração da Edith? Eu sei que ela se parece com você, dá pra perceber. Mas, assim, você observou muitas mulheres ou... Sabe por quê? Não é que ela pareça comigo, Edith me imita. Faz sentido, total sentido. Não. É que é o seguinte, ela é um alter ego, né? Porque, assim, o pensamento de Edith, o primeiro, posso começar do começo? Que foi o livro do Avesso, surgiu na pandemia, antes da pandemia, mas eu tive a ideia de fazer dentro da pandemia, mas antes da pandemia eu tinha começado muito despretensiosamente. Em 2016, 2017, eu tinha passado 2 anos muito puxados publicando o livro Sara, me dá aí o Fernando Pessoa, tem um aí? Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, que foi uma autobiografia do Fernando Pessoa que eu fiz. Eu acho que equivale a uma tese. Eu estudei a vida do cara toda que eu podia, que havia de literatura aqui em Portugal. Eu caí dentro. Parecia até que alguém estava me patrocinando. Tamanha minha fúria. Cadê o que tem o negocinho? Tamanha minha fúria de querer fazer aquilo que eu saquei que era uma autobiografia dele. Você vai conversar com o Fernando Pessoa contando a própria história. Aí eu peguei, aprendi a vida dele e contei como se fosse história minha. Em primeira pessoa. Só que eu mergulhei aqui dentro, de um jeito. Mergulhei, o livro tem foto em cada capítulo, foto da família. Botei aquelas observações que você faz atrás de foto. Eu pirei. Sentava e ditava. Esse livro eu ditei ele todo. Peraí, Thaís, que trabalhava comigo antes da Sara aqui no escritório. Vamos começar. E E Thaís virou minha espectadora. Porque a Thaís falava assim... Elisa, que ela era minha assistente pessoal, assim como Sara que faz várias coisas. E, inclusive, fecha contratos de coisa de trabalho. Então, não faz só isso. Digitar coisas para mim. E aí ela falava assim, Elisa, eu sei que tem muita coisa pra gente resolver hoje, mas é hoje que ele volta da África do Sul. Então, ela me incentivava a continuar a escrita. Então, eu fiquei mergulhada nisso de um jeito que qualquer poema que eu fosse escrever, eu começava assim, chove lá fora. Meu coração está com frio, por exemplo. Aí eu pensava, vou fazer um poema. Aí,
Em vez de eu continuar o poema, eu pensava, eu vou botar naquele capítulo do Fernando. Aí tudo vinha pra cá. Tudo vinha pra cá, pra esse romance. E aí, eu tive que corrigir um livro que é o Parem de Falar Mal da Rotina, essa reedição. Então, tudo estava me tomando. E é chato revisar livro, eu acho chato. Prefiro fazer um novo. E aí, eu fiquei nessa divisão e falei assim, gente, e eu? Cadê minha poesia diária? Aquela que eu escrevo, nem saber se eu vou publicar, não. Eu escrevo para entender as coisas. Eu escrevo para compreender. Depois eu publico ou não. Aí eu comecei a sentir falta de uma coisa bem íntima minha. Aí um dia eu estava andando na rua e pensei assim, olha, lá vai Tarcísio andando de perna aberta. Por que Tarcísio anda de perna aberta? Será que é para dar lugar para o saco? Aí, Tarcísio, eu inventei esse nome para o homem que eu vi na rua. E comecei a pensar, por que eu tenho a ver com o saco do... E comecei a pensar isso e falei assim, interessante, né? Isso é o avesso da gente, aquilo que a gente pensa assim. Eu vou botar uma pastinha no meu no caderno de notas, no celular, chamado avesso. E vou enumerar, cada vez que tiver um pensamento bem esdrúxulo, assim, um pensamento nada a ver, eu vou botar aqui, sem filtro, é melhor dizendo. E aí eu fui nessa. Em plena pandemia, meu amigo Wagner Amaro, editor da Malê, que só publica gente preta, e nós todos estamos lá, Itamar Vieira Júnior, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, eu, Lázaro Ramos, para fortalecer o selo. Então, Wagner falou assim, Elisa queria muito, a Malê queria muito publicar um livro seu. O que você tem aí? Você tem um livro pronto que não seja de poesia? Eu falei, cara, eu não sei, eu vou dar uma olhada no meu caderno de notas. Aí eu vi o avesso. Já tinha uns 30 escritos. Aí eu falei, uau, não é que isso aqui dá um bom... Aí eu terminei os escritos, fui escrevendo, e mandei para ele. Ele falou, que romance lindo. Eu falei, é um romance? Ele falou, é. Ué, uma personagem que conta o que está pensando. E aí eu comecei a viajar na Edith, aí não parei mais. Aí eu senti que eu estava fazendo um livro sobre a liberdade da mulher, especialmente da mulher, de pensar as coisas sem ser sempre acompanhada pela culpa e ter a presença da culpa, ela poder dialogar com isso. Então, tudo é ali, para mim, tudo vai dar de destramelar a boca da escrava Anastácia, sabe? E falar de sexo. Nós falamos sobre nós, não a mulher branca escrever sobre nós, sabe? Não a mulher preta, não a mulher branca, não o homem escrever sobre a mulher e nem a mulher preta escrever sobre a mulher branca escrever sobre a mulher preta, porque é mesmo muito diferente a nossa circulação social, né? E a minha escrita é atravessada pelo racismo. E essa mulher é uma mulher negra. Ela passa dos 2 livros, ela não fala uma Nossa Senhora. É tudo assim, ai, minha irmã já, ai, seu tranca-rua, ai, porque eu quis afirmar isso, sabe? Que é uma narrativa de uma mulher negra. Sabe? Então, assim, ela é muitas Ediths, como disse o Lázaro Ramos, muitas mulheres, mas ela é muito eu, claro que é. Tem pensamento, e eu agora nunca mais vai parar, eu acho, porque eu agora tenho uma banda aqui da minha cabeça, que é só... total. Aí eu falo, isso é coisa de Edith, gente, pelo amor de... E a própria Sara fala assim, Elisa, isso aqui dá um bom pensamento de Edith. Quando a gente pensa uma coisa absurda, né? Que bom, fico tão feliz de ouvir isso. Vai virar peça teatral e série. Uau, que legal! Que legal. Axé. Você comentou ela não falou uma Nossa Senhora. Você consegue
vislumbrar que no futuro vão conseguir desassociar, e eu estou usando aqui a palavra desassociar para não haver confusão religiosas, né? Porque o crente, o bandista, o candomblessista, das pessoas conseguirem no Brasil, pelo menos, desassociar a nossa cultura da questão religiosa e entender quem a gente é culturalmente falando. Eu sei que cada um tem a sua religião e isso talvez não mude. A pessoa devia pelo menos aceitar, mas não aceita. É que eu acho assim. Mas a questão cultural, porque... Por exemplo, eu me sinto menos religiosa do que uma adepta cultural, assim, uma praticante cultural. Eu, quando louvo um orixá, quando me visto com um amarelo de Oxum, eu não tenho uma relação... Na verdade, é uma outra religiosidade, sabe? Por exemplo, toda sexta-feira eu gosto de vestir branco. Eu gosto de encontrar meus pares de branco, que é uma homenagem ao Oxalá. Mas eu não sou obrigada por ninguém. E não tenho um pingo de culpa se eu vestir outra cor na sexta-feira. Porque na minha igreja não tem ninguém sentado no trono dando ordem nervosinho, não. Entende? Na minha concepção, não é de igreja só, é que eu não chamo de igreja. Meu grande templo é a natureza. Minha relação com os orixás é porque ela simboliza, organiza simbolicamente minha relação com essa natureza que eu já amo. Através dos orixás, eu tenho a oportunidade de louvá-las. Louvar as matas, os rios, os mares, sabe? E os seus seres, né? As aves, todos, os répteis, os peixes, estão todos aí. Então, assim, essa relação, essa encarnação de ser, eu procuro imensamente ter direito a ser irmã do sol, a ser irmã, filha do sol, irmã do rio, sabe? Como os indígenas se sentem, com muita tranquilidade, e como os povos originários africanos também se sentem. Então, assim, para mim, essa cultura deveria ser a coisa mais preciosa do brasileiro. Como cultura. Depois você faz o que você quiser, você pode não ser do candomblé ou da Umbanda, mas essa cultura, o que não é possível que a gente saiba mais quem é Zeus do que Oxalá, sabe? Que a gente entenda mais de qualquer mitologia grega do que da mitologia negra. Mas esse é o ponto mesmo. Então eu acho só a gente foi ensinado e aí acaba... Vou deixar você terminar. Não, pode falar, tá certo. Ensinado tanto a que isso era feio que hoje a pessoa prefere até não aprender, não entender. Erraram muito, porque nos demonizaram. E você cresce num terreiro que faz um monte de bondade. E um dia você chega na escola, leva uma porrada, não pode fio de contas você. E ele é Ogã, como se fosse um demônio. O menino pira. Então, é assim, mas assim, o que eu acho que eu ia dizer, quase te interrompi, é que, não, ainda bem que você não deixou, que é muito ecológico. Os fundamentos africanos, de religiões de matriz africana, são ecológicos, coletivistas e ecológicos. Ninguém sabe explicar como é que um centro espírita lá da puta que pariu, um terreiro bem longe, pobre, aparentemente pobre, porque assim, num lugar frágil, né, de assistência, você vai numa festa nesse terreiro, a comida sobra. Ninguém sabe explicar. É o puro milagre da multiplicação que as pessoas não conseguem entender. Eu sempre, quando houve essa coisa aí dos bolsonaristas né, da extrema-direita e nós, eu digo nós da esquerda, eu me identifico com a esquerda, para poder conversar com essas pessoas, assim, para mim, alguém que segue um cara, que admira um cara, que bota arma na mão de criança, que vê uma menina, acha que a menina menor, acha que é prostituta, ainda diz que sentiu um clima, que diz as coisas homofóbicas que ele diz,
que diz as coisas racistas que ele diz e prega uma noção contaminadíssima de família, de Deus e de pátria, vendo as atrocidades todas, eu acho estranho, eu acho uma questão de caráter. De caráter. E eu estou falando muita coragem isso aqui. Mas como é que eu vou lidar com essa pessoa que não consegue nem conversar comigo? Porque não é, eu não estou discutindo assim, sabe, uma coisa, esse copo tá cheio, tá vazio. Não, eu estou discutindo, assim... O valor da vida. É o valor da vida. O valor da vida. O valor do ser sabe? humano. Então, acabaram todo... Como é que... Um governo que acabou com as universidades, acabou, desnutriu a saúde, desnutriu os ministérios todos, acabou com as ações públicas, com as políticas públicas. Então eu falava assim, olha, eu não posso concordar com você quando as pessoas vinham com aquele absurdo, aquele pacote do mal. Eu falava assim, olha, eu não posso concordar com você porque eu sigo Jesus. Eu votei no Lula porque eu fiquei com o mais próximo da multiplicação dos pães. E é verdade. Eu fui criada numa casa em que era proibido tratar mal as pessoas, principalmente as pessoas que tinham menos condições do que nós. Era proibido tratar mal as pessoas que estavam trabalhando lá e era proibido comer qualquer coisa sem oferecer. Eu não posso estar comendo lá ali na minha cozinha e vocês aqui na sala. Não dá para mim, entende? Sem comer. Não, você não eu tô falando... Eu comi. É da minha... Eu só demorei um pouquinho. É da minha educação, sabe? Se eu estiver comendo pão com café, eu não vou servir só café para você, vou um pão com café. Se tiver um só, a gente divide. Eu fui criado assim, sabendo que estava chovendo e que eu gostava da minha casa protegida, mas meu pai falava, mas tem casa que está entrando água lá dentro. Então eu fui criada sabendo da desigualdade, o quanto eu poderia fazer por isso. E eu achava que isso era ser cristão. Eu não sabia que isso era ser de esquerda. Então, para mim, é isso. Isso não tem nada a ver. Acho que as pessoas têm que pensar que as pautas humanas, as humanitárias, são pautas de quem acredita num mundo melhor através do amor, né? E não através do ódio. Eu assisti espetáculo espetacular aqui. Espetáculo espetacular foi ótimo. Mas esse espetáculo espetacular é lindo. Fui lá, eu chorei, eu ri. Esse livro aqui, né? Chorei, eu ri, refleti, me orgulhei. Porque, claro, né, você sendo quem é, as coisas que você fala, você querendo ou não, carimba um certo, assim, isso é legal, isso não é legal. Uhum. Claro, você influencia pessoas, quando você trouxe a questão dos professores, porque você me descreveu. Eu falo isso com orgulho. Você me descreveu. A forma como você diz como o professor deve ser é como eu sou. Eu sofro com isso, tá? Claro. Sofro com Por isso isso. que eu dediquei esse espetáculo pra vocês, a nós. Palestrei uma aula que só tinha lá super feras sobre isso e tinha professores, alguns poucos professores com coragem para levantar o dedo e dizer eu também sou assim e sofro. Então a gente sofre por querer ser mais humano. Mas enfim, mas não era isso que eu queria trazer para ti, não. A minha percepção, eu não tive muito acesso a teatro, não sou dessa cultura. Agora, para você ter ideia, foi a primeira vez na minha vida que eu coloquei trança. Então assim, eu tô aprendendo, como eu te falei já no passado, tô aprendendo a ser preto. E aprendendo a acessar as coisas que eu tenho direito, tá? Mas quando eu fui no seu espetáculo, eu vi pouca gente preta, vi muita gente branca. Só fui uma vez, não sou parâmetro, tá? Foi a percepção que eu tive ali. E eu queria entender se isso é normal. E aí quero te dar um outro exemplo aqui. Eu vi um pedaço de um vídeo da orquestra da Petrobras, que era a orquestra da Petrobras tocando, e tinha um cavaquinista fazendo um solo junto com... Foi a coisa mais linda. Eu vi um pedacinho só, e aí eu postei uma frase mais ou menos assim, poxa, seria tão bom se todos tivessem acesso a isso. E aí uma pessoa respondeu,
Mas eles fazem, mas isso tem tal lugar de graça. E aí eu respondi à pessoa, você não entendeu. A questão não é ser de graça. A questão são as pessoas que não têm acesso a isso, entender que isso existe. Ainda entendendo que isso existe, a pessoa às vezes não consegue enxergar lá. O que eles deviam fazer era vir até nós. O que eu queria dizer para essa pessoa? Eu sou professor, você sabe disso. Então, eu lido com estudante que vende o almoço para pagar a janta, sacou? Tem o dinheiro da passagem, ou paga a passagem, ou almoça, ou não tem o dinheiro da comida, enfim. O fato é que as pessoas que moram na favela sabem de muita pouca coisa que tem direito, principalmente no cultural, sabe? E essa orquestra, por exemplo, não chega lá. E eu queria que você falasse exatamente sobre isso, sobre a questão de eu ter ido na sua peça e ver poucas pessoas pretas, e você fala tanto sobre nós, defende tanto a gente, mas tem pouco de nós lá para aprender, como eu aprendi quando assisti, e dessa falta de acesso real à comunidade preta, pobre. Você viu no net, no teatro, ou você viu no Rival? Eu vi no Rival, a sua peça. Você viu no Rival. Pode ter acontecido de ter isso nessa noite. Vem aumentando muito meu público preto. Meu público preto, ele é assim... Por isso que eu sempre faço, inclusive, mais para o centro. Eu não gosto de fazer dentro de shoppings, assim, principalmente os shoppings da Zona Sul. Eu não gosto de fazer um ingresso muito caro. E tudo isso pensando no meu público, que esse espetáculo existe há 21 anos. Nunca teve uma crítica de um jornal, Globo, qualquer um desses, assim. Lisa Lucinda leva multidões ao teatro. Não. Então, ele ficou de pé por causa do público. E o público preto, assim, eu tenho muito público preto. Gente que estava grávido, gente que levou já filha, que já tem 18 anos, gente, assim, que foi virando uma... Os pretos identificaram logo que ali era um lugar que falava de nós, né? Já foi mais branco, agora está mais preto, acho que deu azar nesse dia. Mas uma coisa interessante sobre acesso é que é anterior, assim, não adianta ter uma biblioteca num lugar sem ter uma política pública que faça com que aquela biblioteca tenha sentido ali. Senão vai virar tudo menos uma biblioteca, sabe? Eu conheci bibliotecas que eram um lugar para a pessoa que trabalha nesses bicos, que aí a prefeitura bota minha prima lá na biblioteca, a mulher que não tem nada de leitura. Aí aquele lugar que ninguém vai fiscalizar. Aí eu encontrei uma mulher com fogão, geladeira. Eu falei, a senhora dorme aqui? Não, depende da hora que eu saio. Eu vi que a mulher morando ali, num equipamento municipal, sabe? Então, tem uma ignorância dos governos conservadores e os governos opressores, que não apostam no desenvolvimento da população como um todo, que não contam com a população pobre e negra para o desenvolvimento da nação. Querem dizimá-los, querem desenvolver só os imigrantes. Então, ela é de propósito, essa política. Não é à toa que não tem um teatro na favela e nem uma política pública que envolva a importância do teatro numa favela. Não tem. Né? Um trabalho sério no país seria tornar as favelas bairros, realmente, bairros, onde eu possa fazer minha aula. Eu tenho que morar na favela e poder ter minha aula de violão. E minha mãe tem que ter garantido seu Bolsa Família, seu direito ao EJA, para que eu possa, alimentado, fazer minha aula de violão e ir para o meu trabalho. Entende? Isso é linha da dignidade. Isso é só dignidade, não é luxo. É só dignidade. Então, assim, é de propósito que você tenha as pessoas mais pretas, mais pobres e consequentemente não. E com a história de desigualdade no Brasil produzida muito a partir do tráfico, né, de negros da África,
Nós... não é por acaso que essas pessoas não têm muito acesso à escola. Quando tem, não aguentam o bullying. Conheço muita gente que não aguentou. Beiçudo, cabelo ruim, cabelo sujo, não sei o que lá. E foi embora da escola. Foi embora daquele lugar desacolhedor. A professora também não abraça ele, abraça o menininho lourinho, mas não abraça ele. Ele, qualquer coisa errada, olham para ele, ele vai embora da escola. E esse menino fica fora do jogo. E o jogo é com a palavra, o jogo tem opressão do médico, do juridiquês, tudo com a palavra. Quando o médico vem falar comigo, com um monte de palavra técnica, eu digo, me respeita. Não fiz medicina, por gentileza. Por favor, exatamente. Eu sou assim com os outros. Se eu estou conversando com você e eu falo, isso é uma metáfora, e eu acho que você pode não saber o que é metáfora, eu explico, você não é obrigado. Eu falo metáfora, você sabe o que é. Ou então eu falo metáfora é não sei o que lá. E pronto, com problema, eu não quero ficar brincando. Olha como é que eu sei e você não sabe. Ridículo. Então, é um saber que não serve para nada. Já que não pode compartilhar. Então, assim, eu acho que esse é o ponto, que fazem uma exclusão por conteúdo e a gente não pode competir por meritocracia por isso, porque nós estamos nunca em condições iguais. Então, não adianta ter uma orquestra de graça sem ter uma política que envolva isso, sabe? Coisas acontecendo ali, aí você atrai também a mãe, que pode fazer um curso de não sei o quê. Enfim, tem que fazer daquilo um acontecimento vivo. Não é nada. Um teatro não é um lugar com cadeira e um palco. O teatro é mais do que isso. Faz parte da vida da cidade. Vai contar ali a história da cidade. Né? A história que as crianças vão fazer na escola, pode se apresentar ali. Os atores da cidade. Meu Deus, uma vida sem arte é uma vida com um déficit de autoconhecimento. Né? Você deixa de se ver. É importante você se olhar ler um livro e falar, essa sou eu, ver um filme e falar assim, rapaz, ele tem razão, essa conversa aí que ele teve com a mulher dele, eu devia ter com a minha também, sabe? Enfim, são retratos da humanidade. E o pobre, e o preto, e o excluído têm direito a retratar a realidade com os equipamentos que, em geral, todo mundo recebe, sabe? O que eu acho muito chato é a gente ter que fazer mais do que todo mundo faz. Com uma caixa só com 4 lápis de cores. Todo mundo recebeu de 64. Sabe? Então, assim, não pense você, e isso é muito sério, não pense você que acabou o racismo porque eu sou conhecida. Não. Todo dia tem uma porrada. Todo dia é maneira de dizer, mas de alguma maneira um táxi que não pega nem eu, nem Jonathan. O cara disse, não sou taxista, não. De noite, na Cinelândia. Olha para nós dois, diz que não é taxista. Você dá um negócio, você vê que o cara tá mentindo na tua cara. Sabe? Vou comprar uma coisa numa loja. Outro dia a mulher falou para mim assim, eu falei... Passei em frente à farmácia e falei assim, esqueci o nome do negócio para crescer o cabelo. Esqueci o nome do produto lá. Falei, aí ela falou assim, R$50. E eu tava na porta, assim, eu falei assim, eu não perguntei o preço, não perguntei se tinha. Eu tô avisando para quando chegar no caixa, ficar reclamando. O próximo é de um desrespeito, sabe? E eu tenho certeza que ela não me trataria assim, sabe? Se eu fosse loura. Da mesma maneira que não me atendem rapidamente numa loja. Só quando me reconhece. E aí eu não quero mais que ela me atenda. Porque aí não vale. Porque eu sei que ela trataria mal a minha mãe e minha irmã, que não são famosas. Então não quero jogar com você. Mas é o tempo inteiro. Ou então, quanto é essa bolsa? A mulher falou, 580, é de couro. A arara da promoção é lá atrás. Eu falei, você acha que eu tenho cara de promoção? Eu comecei a tomar canabidiol, sabe? Um óleo que o doutor me receitou para uso medicinal.
E esse dia eu tinha tomado uma gotinha. Então ela falou, eu falei para ela com a maior calma, você acha que eu tenho cara de promoção, né? Ela falou, não, eu falei, acha. Você olhou para mim e falou que eu tinha que ir direto para a arara da promoção. Porque eu preciso fazer ela pensar no que ela disse. Sem contar as inúmeras pessoas que beijam minha mão e dizem coisas absurdas como assim, olha, gosto tanto de você, como é que você consegue, sabe, escrever, fazer novela, ainda ser ministra da cultura? Não sou Margarete, eu queria... Não sou Margarete, querido. Eu não sou Margarete Menezes. Não é só comigo, não. Ai, você, como mãe da Thaís Araújo, arrasou na novela. Era Sharon. Então, é um festival de desrespeito com a gente. Cansei de ver gente parando, meus amigos, desconhecendo. Um dia eu cheguei no aeroporto da Bahia, de Salvador, e eu vim com o meu grande querido do Cidade Negra, o Tony Garrido. Vim com ele no avião, rindo, falando besteira, como a gente adora contar piada. E ele saltou antes de mim. Aí tinha um motorista com a plaquinha. Elisa Lucinda, ele pediu ao motorista a plaquinha. Então, quando eu saí, veio a produtora encontrar comigo e ele estava com a plaquinha. E a produtora não conhecia o motorista. E o motorista veio carregando as malas. E o Tony com a plaquinha conversando comigo. E a gente rindo, não sei o quê. Tony com aquela banda, sei lá, como é que é o nome daquilo? Bandana, não sei como é que é o nome. Uhum. Na cabeça. Hã? Bandana na cabeça. Era o Tony, de dia. E a mulher vem falando, ai, que honra receber você na cidade. Porque minha irmã, ai, Elisa, porque aquela novela, a mulher falava. E eu tentando conversar com o Tony. Aí ele vai embora, me entrega a placa, ri, fazemos uma selfie, ele com essa placa na mão, e ele vai embora. Aí eu falei, adoro esse Tony Garrido. Ela, quem? Quando? Eu adoro o Tony. Eu falei, não, ele estava aqui. Não pode ser. É porque ele estava com a placa na mão. Ele ficou invisível. Nós lutamos contra a invisibilidade até hoje. E agora, eu só acredito na democratização dos saberes, nas condições de jogo. Sem essa democratização dos saberes, nossa democracia vai continuar muito fajuta. De última categoria, uma democracia racista. De última categoria. Fábio. Elisa, eu queria só ver o seguinte, em seus livros, né, a questão racial aparece com frequência. E como você analisa essa representatividade negra nas artes hoje no Brasil? Ai, a gente tá muito melhor do que já estivemos. Éramos sempre num podcast desse, se existisse um programa de rádio, digamos, em um ano entrevistava um preto. Olhe lá, sabe? Nós éramos um por elenco, sempre um por elenco. Então você fica enfraquecido. Você sofre racismo, só tem você lá para falar. E então agora não. Eu fiz agora Vai na Fé, aquela TV Globo parecia um quilombo, uma pretaiada comendo, uma pretaiada num restaurante, comendo, que eu digo assim, num lugar que só via branco. E várias pessoas, eu estou editando, eu estou dirigindo, eu estou escrevendo, eu estou fotografando. Mudou, e muita gente, como a Clara Monet, que veio aí arrebentando, né, a preta retinta, que foi chamada de menina feia quando era criança. E hoje só é possível que a beleza dela hoje, ela seria feia há 20 anos atrás. Sabe? É um país dodói. Um dia falaram pra mim assim, seu Jorge é bonito, ele tem cara de bandido, mas ele é bonito. Cara de bandido? Como assim? Eu falo, alto lá, minha querida. Você tem que ter cuidado. Hoje pode ser presa por falar isso. Enfim, então,
Eu acho que hoje está muito melhor. Eu acho que não está muito longe do que a gente quer, mas muito mais perto do que a gente sonhou, do que já foi, sabe? Me sinto muito mais segura para dizer as coisas que eu digo hoje. Porque antigamente ficava só eu no rolê. Perdi muito trabalho por causa disso. Mas Ela de fato excluída estou por aqui. falar. Maravilhoso. Bom, você tem um outro artista dentro de casa, eu não posso deixar de falar, né? Você é espetacular com as palavras e ele fala com as imagens que ele monta. Eu queria dedicar aqui uns 2, 3 minutinhos ao Estrela. Queria que você falasse um pouco do trabalho dele, um pouco do que você vê. Ele está se segurando, mas a gente está empurrando para ver se ele bota isso para o mundo, porque eu fiquei impressionado. Eu conheci ele no Senai e ele fez uma cobertura fotográfica de todo o curso que ele fez. Ele foi lá fazer um curso de câmera e ele cobriu, ele fez o make-off do curso inteiro e a gente não sabia. E aí no dia você foi da formatura dele, a gente fez uma exposição, teve que fazer, tive que brigar lá um pouquinho para conseguir os espaços e tal, mas rolou, não tinha como deixar aquilo ficar escondido. E foi a porta que eu encontrei. Já falei para ele que toda porta que eu conseguir abrir, eu vou botar ele para expor, porque é um artista... Te agradeço muito como mestre, porque hoje eu até te agradeci numa postagem que eu fiz das fotos dele, coisa que eu raramente faço. Não, faço assim, de fotos que ele faz de mim e tal, mas assim, eu hoje quis fazer porque é muito raro o que ele tem. A foto dele comove. É uma foto jornalística poética. E ela captura, ela capta. Tem hora, as pessoas olham para dentro da câmera dele, olham para ele, nos olham, e a gente se vê ali. É um negócio sério que ele faz. Mas o que é lindo ali é que é uma coisa bem do nosso encontro, mas é feito da trama da vida. Né? O nosso encontro foi muito lindo, foi num baile que a gente se conheceu, numa Fundição Progresso, no centro da cidade, numa quarta-feira, e ele foi numa quarta-feira. E aí chegou lá, não, enfim, então aí ele nem me conhecia, o que foi muito legal. Ele não era meu fã. Ele disse que gostou do meu vestido de bolinha lá e queria dançar comigo, e dançou comigo, e foi maravilhoso o jeito como tudo rolou. E a gente começa a namorar e ele... Tô querendo chegar na gênese da fotografia. A gente começa a namorar, ele tinha uma barbearia chamada Barbier, que ele é muito bom esteta mesmo, e ele corta cabelo, corta muito bem, faz barba muito bem. E aí ele, lá em Santa Cruz, que era a barbearia dele. E aí acontece um assalto, aí invadem, roubam as máquinas. Ele falou, puxa, agora eu vou ter que dar um tempo para eu conseguir uma grana para poder fazer uma porta segura. Estava frágil a porta e eu confiei, não sei o quê. Ok. Viu que não ficava tanto tempo aberta, ele vinha para cá, final de semana, não sei o quê. E nisso, nosso namoro pegando fogo. Aí as meninas que cuidavam das minhas redes falaram assim, Lisa, você vai viajar, você que está viajando, lançando o livro do Avesso, que eu conheci ele um dia depois de ter lançado esse livro. Você vai viajar e pede para esse seu namorado, se ele não faz umas fotos e uns videozinhos com o celular mesmo, para contar as suas andanças por aí, que não dá para viajar com uma equipe. E aí, tá bom. Eu lancei em Goiás, lancei em Vitória, e o Jonathan comigo. E aí o Jonathan mandava, fazia umas ediçõezinhas das imagens. A primeira que ele mandou, a minha amiga, que era a Patrícia Lino, que é uma fotógrafa tarimbada de 30 anos de fotografia, falou assim, você está casado, você está namorando com Thundercat? Falei, que era um desenho animado, que é um cara que tem uma supervisão. Tem a visão além do alcance. Eu nunca vi um negócio desse. O enquadramento desse cara, as edições que ele faz, que isso? Aí quando eu voltei de viagem, ela veio aqui e falou assim, toma minha câmera, minha Nikon, e fica com ela quanto você puder.
e você teve a mesma vontade, né? Foi muito incrível. Então ela fez isso e ele saiu fotografando. E aí ele falou, não. E a facilidade de editar, de juntar coisas, e o jeito criativo como ele faz tudo. Eu falei assim, Jonathan, mas como é que pode? Ele falou, eu ganhei um computador da minha mãe e um celular da minha avó. Aí eu juntava uma coisa de uma imagem de um, o outro botava música. Eu sempre fiz isso, mas nunca pensei que isso pudesse ser, uma profissão. E aí ele foi migrando, aí veio a pandemia. E aí aconteceu de uma venda de um terreno deles lá. E aí ele comprou um monte de filtro, de luzes, sabe? E aqui virou o lugar de fazer live, sabe? E foi tudo muito doido. Olha a trama das coisas, sabe? E todo mundo falando, quem fez essa foto? Aí começaram a me pedir fotos novas. Pandemia. Aí veio uma coisa incrível, que foi a Natura. Mas tudo bem. A Natura, não tem problema contar isso agora, pode. Perguntou, manda um videomaker, você tem um técnico aí que eu mando um cara testado, era uma coisa, uma comercial para internet. Falei, não. Aí eu falei pro John, você faria? Ele falou assim, acho que sim, faria sim. Então tá. Aí fizemos aqui na varanda, com a luz do dia. Nossa, ficou lindo. Eu falei e tal, o texto que mandaram para mim, ele escolheu o cenário, tudo certo. Mandamos. Aí não, chegou de noite, tinha que mandar nessa noite. Como a gente fez com assim aberto, né? Tem uma hora, do nada, que o som falhou, assim, tipo uns, sei lá, uns segundos, sabe? Eu falo assim, tô falando assim, oi, tudo bem? Eu acho que você não sei o quê. E volta. A voz fica longe. E aí, eu falei assim, e agora, Jonathan? Como é que a gente faz isso? E não sei o quê. Eu sei que tinha que refazer, não dava para ser só o áudio. Tinha que refazer e não tinha mais a luz, e tinha que mandar, e tinha feito com luz natural. Eu falei, e agora? Ele falou assim, eu acho que eu tenho uma ideia. E era Natura, né, cara? Eu falei, o que é? Não, deixa eu fazer. Aí pegou, fez. Botou uma buzina na hora. Na hora que minha voz baixa, ele botou uma buzina. Ficou tão perfeito. Ficou tão perfeito a buzina, tinha passarinho, tinha tudo, a buzina, ficou perfeito. Mas eu pensei, será que isso vai passar? Aí não só passou, como veio outro comercial da Natura e falou assim, a gente queria o mesmo profissional. Olha, a gente queria o mesmo profissional. E aí é isso, cara, é muito impressionante o olhar dele, assim, é um cara muito, é um dom, ele tem um dom. E é muito difícil, por exemplo, numa multidão, eu achar ele antes de mim. Isso não é bom, não, mas, enfim, ele me acha sempre antes. Quando eu vejo, ele já está me olhando, ó. Ele já acha, ele tem uma facilidade com isso. E é um encontro muito interessante, porque nós somos diferentes, né? Eu tenho uma vida de distância de idade dele. No entanto, isso prova que os amores não são contas exatas. Não tem nada a ver com, por exemplo, você está sozinho porque não frequenta academia. Não é isso. Eu tenho um monte de amigo que frequenta academia e fica assim mesmo. Eu estou fazendo 2 anos de academia, cadê o namorado? Não é isso. Não é uma conta exata. As relações são esse mistério, né? O que é importante é que haja encontros, né? Encontros reais. A gente se encontrou, se complementou e tem uma sei lá, uma modernidade, uma coisa menos, sabe? Não é um relacionamento perturbado de ciúmes, briga de ciúme, não sei o quê. Não tem essa parte tão bom,
sabe? É uma outra onda. Estamos juntos porque a gente gosta de ficar junto com o outro. Ainda mais eu adoro viver. Eu gosto muito de viver. E de viver sozinha também. Eu vivo bem sozinha. Eu vou à festa, eu vou a baile, eu vou a viagem, eu tenho muitos amigos, gosto de namorar. Então, eu acho muito bom. Quando eu estou sozinha, eu não fico... não, na janela, sabe? Então, não é um negócio... Então, para eu estar com alguém, tem que ser muito melhor do que quando eu sou sozinha. E quando eu estou sozinha, é muito animado. Se for para me atrapalhar, eu não vou ficar com essa pessoa, sabe? E acho que ele também. Então, acho que está tudo muito certo. E eu acho também revolucionário do ponto de vista do etarismo, de não sei o que lá, e esses preconceitos. E aí ele me inspira lindos poemas. Tem um poema que eu adoro, que eu fiz para ele. Quando ele me disse seu nome, senti leve fraqueza nas pernas. Como é que é, Sara? Como é que é? Versos para o teu nome? Você tem? Como é que você tem? Tá. Eu vou falar. Você vai mandar? Mas assim, numa medida muito... Como é que eu vou dizer? Eu acho ele muito corajoso em ser casado comigo, sabe? Porque a gente é muito... Eu acho que ele foi feliz Fora... pela liberdade que você já tem. Hã? A liberdade que a gente comentou aqui mais cedo, eu acho que ele já tem. Sim. E é isso. Mas eu quero dizer que é corajoso porque ele tem que justificar, tem que justificar. As pessoas ficam querendo encontrar como se não pudesse haver amor, como se tivesse... Porque tem várias caixinhas que as pessoas querem colocar e não conseguem colocar na caixinha. Uma das coisas que eu adorava responder não, as 2 vezes em que isso aconteceu, eu respondi com o maior prazer. Quando eu pergunto se ele é meu filho. Então, a primeira vez foi... A mulher falou assim, ai, a gente é meio parecido, a gente podia ser da mesma família. Seu filho tá lindo. Aí eu falei assim, ele não é meu filho, não. O que ele faz comigo, filho não faz com mãe, não. Bem safado. Pra pessoa ficar muito sem graça. Então... então, assim... Com o maior prazer, isso é revolucionário para mim. Minha família, meu filho, o pai do meu filho, que eu adoro, nós somos 3 aquarianos, são super... Ele foi... Logo eu apresentei logo para eles, sabe? O pai do meu filho adora o Jonathan, sabe? Passamos o primeiro Natal todos lá, na minha casa lá em Itaúnas. O meu filho adora o Jonathan. Assim, pô, me representem amanhã no filme, manda dar dicas. Juliano trabalha com cinema, meu filho. E ele foi um dos primeiros a falar, mãe, quem é esse cara? Que fotografia é essa? Aí começou a dar curso para ele fazer online, de luz, de não sei o quê. Fica todo mundo querendo... Né? Ele vai, não, mas a hora dele, o caminho dele não tem outro jeito. Tá. Vai chegar. Torço muito. Não, vai ter exposição. Aquilo me comoveu. Sabe o que eu e a mãe dele achamos? Minha sogra, que tem 48 anos, o que a gente achou que ia ter de vários, sabe? A gente chegou lá e viu a foto dele, exposição fotográfica. Jonathan Estrela, assim, ai que bacana, vamos fazer homenagem a cada um. Aí, um pouquinho, não sai aquele painel. Aí ela, gente, meu filho tá muito chique, foi muito lindo. Inclusive, a gente já combinou de fazer lá uma exposição mesmo, voltada para uma exposição dele lá. Vamos fazer a exposição dele lá. Lá. Não, vai ter uma exposição dele lá. Não, então já tem até roupa. Não, vai ter. Não só lá, como nos outros lugares que a gente tinha falado. Sim. Eu tenho um amigo também galerista. Versos para o nome. Eu fiz vários poemas para ele, mas esse é um. Quando ele me disse seu nome, me deu leve... Quando ele me disse seu nome, me deu leve fraqueza nas pernas e estremeci. Perguntei de novo, só para ouvi-lo repetir. Ele me disse seu nome de príncipe, seu nome pro paroxítono, seu nome raro, de homem real, e eu derreti. Seu nome que veio voando pelo caminho do futuro até aqui,
O nome é de personagem, mas é um homem comum de verdade, que tem os pés no chão e a cabeça voltada para cadentes estrelas. Por isso, quando ele me disse seu nome, nunca mais deixei de vê-las. E ele me deu de presente um céu, pintou o céu do quarto de azul. Assim, azul noite, sabe? Encheu de estrelas, Starfix. É interessante, desculpa estar insistindo nele, tá? Mas é interessante... Não, eu também insisti nele, a forma como ele... O tipo de ser humano que ele fala muito pouco. Mas a turma que ele pertenceu tem o nome dele. Com Constelação, que foi batizada a turma, foi por causa dele. E ele mal fala. Não, as pessoas falam assim, nossa, eu adoro esse cara, Elisa, esse cara é muito... Eu falei, eu sei, eu concordo tanto que eu casei com ele. Passar aqui para nossa... Nunca imaginei. Com diversos prêmios em seu currículo, qual o prêmio que você acha assim, caralho, esse aí, com desculpa o termo da palavra, esse aí que foi foda, que me representa? Tá pedindo desculpa pra quem? Não, eu tô pedindo desculpa pra quem tá assistindo, que não não vale de falar foda, que eu tô xingando foda, né, aqui, né? Mas... Não tá xingando, tá usando uma palavra, né, que é nossa, brasileira. Olha só, eu gosto muito do Troféu Raça Negra, que é o cara da Zumbi dos Palmares, que é o João Vicente, que faz esse troféu há muito tempo, que foi muito importante pra gente numa época que a gente não ganhava nada. Porque a gente ficou fora do teatro, do cinema, do audiovisual em geral, nas grandes produções dos anos 80, 70, quando os grandes diretores de teatro brancos faziam seus grupos e preparavam as próximas peças, nós nunca éramos incluídos. Vai fazer um Nelson Rodrigues, vai fazer um Hamlet, um Shakespeare, nunca éramos nós, os pretos, em cena. Então, o Prêmio Raça Negra via o trabalho da gente, via o que não via a grande mídia. Minha peça lá, não sei aonde, no Castelinho do Flamengo, em cartaz, nos bares, eles viam. Eu ganhei o prêmio de Troféu Raça Negra, eu tenho 2 que estão ali. E o Kikito, eu tenho 3 prêmios que são do meu coração. O Kikito, pelo conjunto de obra. E eu gosto do prêmio do conjunto de obra, acho chiquérrimo. Se deu para ver um conjuntinho é porque você fez coisas. E esse espacial aí de lindo ali, esse aqui, ó. Ah, não pode ir lá, né? É aquele lá prateado. Esse está muito fresquinho, eu acabei de ganhar. É hoje o mais importante da minha vida. Porque esse aqui, quando eu saí da minha terra, em Espírito Santo, não havia um capixaba expoente, assim, sabe, nacionalmente. Só o Roberto Carlos, que é um cara que você, com todo o respeito que se tem pelo rei, ele não imprime o capixabismo. Você não olha para o Roberto Carlos, aquele capixaba. Não. Como a gente fala, Margareth Menezes é baiana, Lázaro é baiano, Caetano, Ivete Sangalo. Então, ele não levou para mim o Espírito Santo no peito e fez falta para mim quando cheguei aqui de ter uma referência capixaba. Então, quando eu saí de lá, eu queria um dia ser o Orgulho Capixaba. Meu pai dizia, meu filho, trate bem o seu fã, porque o fã capixaba ele não tem, ele é um órfão, não tem referência. Então, mima o seu fã capixaba, eu mimo meu fã capixaba. E agora, no 30º Festival de Cinema de Vitória, eu fui homenageada como Orgulho Capixaba. Então, esse prêmio para mim, com essas asinhas que são a minha cara, acabei de ganhar, não tem nem um mês, e foi muito lindo. Tinha um caderno sobre a minha vida, assim. Eu gostei, porque eu sempre fui uma pessoa muito fora dos padrões. Sempre fui muito fora dos padrões. Sempre fui muito inquieta, questionadora, e nunca me dobrei, sabe? Nunca me dobrei. Então, assim, para poder engolir a minha revolução, sabe? Sempre achei um jeito,
igual água que procura uma saída. Então, assim, para mim, receber prêmio tem esse poder, assim, de que, viu? Falaram que ela era mau comportamento, aí, ó, tá vendo? Virou referência. Tá aí o mau comportamento. Aí, o mau Olha o mau comportamento aqui, ó. Né? Sainha curta, deu nisso. Você acha que nós olhamos muito para os prêmios lá de fora e não conhecemos os daqui? Eu digo o público leigo, tá? Todo mundo conhece o Oscar, nada contra o Oscar, nada contra o Oscar. Mas o Kikito, tá de cada aí você falar com 10 sobre Kikito e 9 e perguntar o que é. É. Nós não sabemos muito de nós. A gente não sabe de nós. A gente acha que lá fora... Eu vejo umas pessoas... Desculpa, gente, mas eu, como vivo infiltrada na Casa Grande, eu vejo cada bico. Assim, no aeroporto, umas pessoas... Tem pessoas... Vai fazer uma ponte aérea para São Paulo, assim. Aquela cara de bunda, sabe? E aí, outro dia uma falou, não está decolando? Eu falei, não, porque tá chovendo, tá sem teto. Ah, lá fora não é assim. Quer dizer, é uma ignorância. Não chove. Lá fora. O que é lá fora, meu? Para. Vai dando vergonha, né? Meu pai falava assim, você já chegou no poço, no fundo do poço, para que continuar cavando? Então, a pessoa fica pagando aquele mico e se achando, sabe? É uma viagem. Então, tudo isso é nada. Isso é bobagem. E essa ignorância de achar que lá fora... Um dia falaram assim pra mim assim, numa festa que eu fui da Casa Grande. Aí falaram, Elisa, esse jardim de orquídeas não te dá um ar de Paris? Não te... Eu falei, não sei, eu nunca fui a Paris. Mentira! Eu falei, como assim? Ela falou, por que você não foi a Paris? Eu falei, não sei, não me interesso muito por ali. Eu não tenho muito, assim, apreço. E aí ela falou, eu falei, sei lá, uma gente que até 1985 o professor podia bater na cara do aluno, sabe? Não sei. Eu falei, aí ele falou, os caras, não, porque eu falei, um monte de colonizador, cometeu um monte de barbaridade, eu não sei, eu não olho com esses olhos. Aí ela falou, em que mundo você vive? Aí eu falei assim, você conhece Maputo? Aí ela falou assim, não. Eu falei, você não conhece Mindelo, em Cabo Verde? Ela falou, não. Em que mundo você vive? Então, é isso. Eu acho que nós não sabemos quem nós somos. Por isso que a gente não conhece nossos prêmios. Nós não sabemos quem nós somos. Vamos aprendendo. Kátia? Você acha essa questão capilar, para nós que somos mulheres pretas, ela é mais importante do que se preocupar com a violência que a gente vive, nós, mulheres pretas, porque a violência é muito maior do que a violência que a mulher branca sofre, em todos os sentidos? Você acha que isso é primordial? Porque eu escuto sempre várias coisas em relação a isso. E eu tenho vários traumas em questão de cabelo. Qual o problema com o seu cabelo? Não, porque assim, eu escuto mesmo dentro da minha casa. Olha, você tem que fazer uma escova ou fazer isso porque o seu cabelo está em pé, o seu cabelo está feio, o seu cabelo é isso, é aquilo, outro. Entendeu? É uma violência. Então, É nesse sentido então, que eu só, queria te fazer essa pergunta. Eu te respondo que são indissociáveis essas violências. As duas, não tem violência primordial aí, não. E eu acho, ainda te digo mais, a do cabelo é a pior. Porque a do cabelo ataca a nossa identidade. Todo mundo, quando se torna negro, quando faz uma trança, e descobre como é bom o cabelo balançando, eu podia ter vivido isso. Não é que eu queria ter o cabelo liso, eu queria ter possibilidades que o cabelo liso tem, oferece, que é o balanço, essa brincadeira.
né? E isso a África já fazia, mas a gente não podia fazer. Minha mãe, eu brigava que minha mãe alisou o cabelo. Mas minha mãe, se ela não alisasse o cabelo em 1950 e sei lá, pouco, ela não ia conseguir emprego nenhum. Uma mulher de cabelo Black Power em 1950 não cuidava do cabelo. Então a gente tem que ver essas coisas através dos tempos. Mas assim, eu vejo como assim, acho importante a identidade capilar da mulher negra, porque essa cabeça aqui, ó, é uma cabeça ferida. Mas antes dela ser ferida com pente quente, ferida com trança apertada demais, aguenta, desembaraçando, doendo, como nossos avós fizeram muito, ferida com pasta alisante que tem soda cáustica, sabe? Pente de ferro quente. Então é uma cabeça ferida. Alopécia, que é uma doença que vem dessa... É muito ferida a cabeça negra, por dentro e por fora. Você é feio, você não vai conseguir namorada com esse beiço e não sei o quê. Bom, o mesmo beiço que as brancas botam, fica parecendo que a abelha mordeu. Então, não fica bem, não. E aí, eu não consigo olhar para o outro lado. Mas, enfim, o que eu estava falando? Então, é muito importante. Para mim, as violências são indissociáveis. Vem da desvalorização da mulher negra, tá tudo misturado. Mas antes de ferirem a nossa cabeça, as tranças nagô tinham o desenho das batalhas, as estratégias de resistência. Isso é uma coroa. Isso é uma realeza. E é isso que a gente tem que recuperar. Recuperada essa identidade, ninguém mais encosta a mão em mim. A gente está fazendo, o Projeto Alfa está fazendo um doc-seriado chamado Cotirene, e o primeiro assunto é exatamente a identidade do cabelo. Ele vai trazer exatamente isso. Está pesquisando aí, trabalhando com a ela que está apresentando, a Ana. E é isso, a gente vai aprendendo. Passando barreiras. Isso aí, tá chegando aí, meu som? Tá. Então, Elisa. Então, honrado de estar na turma do Estrela. Eu batizei a turma de Constelação e estou puxando para mim mesmo esse raio de luz, porque eu enxerguei também, assim como todos eles, induzido não, mas direcionados pelo André. Então, diante dessa enxurrada de criatividade que você é, a poesia tão latente, você, desde o Sem Censura, que eu te vejo na TVE falando, indicando, falando para as pessoas lerem, pontuando a leitura como transformação. Eu queria que você me indicasse um livro para eu ler e um filme, porque eu amo filme. Eu te indicaria. Obrigado. Parem de falar mal da rotina. Muito bom. Se eu fosse você... Que é um livro que a gente se vê nele e é divertido e tem poesia e tem conversa o tempo inteiro. Então, eu acho que você vai receber um retrato muito vivo do que é minha obra, minha brincadeira, sabe? Que eu uso muito o humor como lubrificante, para não doer tanto algumas verdades. Quando penetrarem. Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe sempre Foi a sua uma vida, linda a sua tarde. família. Inesquecível Separamos para esse mim. dia. Pra mim também. Era assim, não, dia 10 não pode, dia 10 é podcast, dia 10 é podcast, dia 10 é podcast. Obrigado por tudo. Obrigada também. Obrigado por essa turma tão bacana que você criou. Até o próximo, André Alves. Convida. Arrasou. Eu acho que o Mano Brown vai ficar com inveja. Ai, que felicidade saber que você gostou de Egi. Que felicidade. Senhoras e moças, eu pensei, mas tá bom, não quero botar mais nada hoje. E aí não vai ser lindo. Olha, Sara, a delicadeza, o trabalho dela. Eu e minha mãe que faz, a minha mãe faz metade e faço a outra. A espada também é muito bonitinha. A Sara, ela é batista, mas é muito chegada a uma cumba, certo? Essa fica tomando. Ah, você que é crente? É muito crente,
E a pequenininha ela também, que chamando. Ela é great and ela é